Bom, acho que está gravando. Tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Hoje a intenção era conversar um pouquinho sobre a matéria da prova. Eu acho que a nossa prova não vai ter muito problema, porque é bem teórica, né? Uhum. Então, foi passada a informação para vocês que ela teria o peso 5. Estão enxergando aí? Sim. Então, 2,5 do fórum, 2,5 da IP e 5 da prova. Essa prova ela é composta por 10 questões, todas teóricas, né? Então, vocês podem fazer pesquisa para resolver essa prova. Lembrando que não pode fazer plágio, né? Não pode copiar totalmente o material. Vocês têm que tentar reescrever da forma que vocês entendam a resposta das atividades. Acho que quanto a isso não ficou nenhuma dúvida, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão interrompendo aí, vão perguntando. Tranquilo? Então, sobre a matéria. Tudo que nós vimos até agora, né? As matérias-primas, aglomerantes, cimento, agregados e materiais cerâmicos. Aqui nesse documento, eu pus lá no estúdio, mas na verdade ele já está no meio das aulas. Se vocês baixaram as aulas, vocês têm todas as perguntas. Então, aqui tem a pergunta da primeira aula, as perguntas da segunda aula. Então, aqui são só os exercícios que vocês fizeram no decorrer, certo? Da disciplina. Então, o que vai cair é basicamente isso, só que, claro, como agora é com consulta, vocês têm que fazer um pouco mais elaboradas as respostas. Vocês têm 24 horas para fazer isso, né? Já saiu o calendário para vocês? Das provas, pessoal? Já? Sim, já. Nossa prova vai ser na terça, é isso? Começa na terça e termina na quarta, né? Da semana, fora semana que vem na outra. Então, tem mais 2 semanas. Lembrando que semana que vem a gente tem o feriado, né? Então, a princípio, não foi mudado nada. Segunda e terça, no calendário, não teríamos aula, que seria o feriado do Tiradentes, né? Então, 20 e 21 não teria aula, certo? Então, essa seria a nossa última aula antes da prova. Alguma dúvida por enquanto? Não, sossegado. Então, sobre essas perguntas, né? As matérias-primas, diferencia as classes materiais, o setor primário, a gente falou um pouquinho, né, das matérias-primas cerâmicas, dos polímeros, dos metais. Essa questão aqui é importante, como avaliar a resistência mecânica dos materiais cerâmicos. Lembra que eu comentei com vocês, falei em vídeo sobre o ensaio de flexão, né? Falei aqui no Zoom também. Dentro dos aglomerantes, quais são os aglomerantes que nós vimos em sala? Lembram lá dos asfaltos, da cal, do gesso? Daí tem o cimento também que entra como aglomerante, certo? Daí, na aula específica de cimentos, ele teve uma aula específica por ser o mais utilizado dentre todos, né? Então, por isso que a gente deu um foco especial para ele. Mas as propriedades, entender o que é essas propriedades e descrevê-las, tranquilo? Lembrando que o livro que a gente usa em sala, a gente tem... Deixa eu só ver o chat aqui. Vou disponibilizar. Quando voltar ao estúdio, eu coloco lá, tá? Vou postar no YouTube assim que acabar a aula, daí eu mando o link para o Robson, mas depois vai ser colocado no estúdio, beleza? Onde que eu estava mesmo? Falando do material, né? Então, o livro que a gente está utilizando nas aulas, que é o Bauer, ele tem na biblioteca online da Unisuzumar. Vocês podem olhar lá. Não está tão completo quanto o livro físico, mas ele dá uma boa noção assim, de tudo que a gente viu em sala. Ele é um pouco mais resumido, digamos assim. Daí falamos sobre os agregados, quais são os tipos de agregados, principalmente essa parte da classificação. Vocês podem voltar lá nas aulas e ver qual que era a classificação. Aqui falando sobre as britas, produtos naturais.
E esse exercício aqui, que eu passei para vocês resolverem, com certeza vai cair na prova, né? Então, para vocês fazerem. Eu vou deixar a correção aqui para vocês observarem. Eu confesso para vocês que não consegui corrigir de todo mundo, porque é muito rápidas as aulas e o fórum não colabora com a gente também no funcionamento, fica travando, né? Então, acho que fica mais fácil para vocês. Eu olhei, né, quem fez, mas não corrigi passo a passo os resultados. Então, vocês lembram que a gente fez, que eu mostrei no vídeo, como calcular, né? A porcentagem de material retido, a porcentagem de material acumulado e a porcentagem passante. Vocês lembram disso? Eu peguei essa tabelinha aqui e dividi em duas, material A e material B. Beleza? Então, aqui coloquei, pessoal, eu coloquei aqui a massa retida na peneira, calculei essa porcentagem retida, que seria a porcentagem do total, né? Então, peguei esse valor, dividi pelo total e transformei em porcentagem. E depois, com esses valores de porcentagem retida e acumulada, eu tracei o gráfico. Então, é esse gráfico que vocês vão ter que fazer também. Vocês podem resolver pelo Excel e colocar o valor, sei lá, um print no Word. Vocês vão ter que mandar a prova para mim em PDF, né? Então, vocês podem responder esse exercício no Excel. Tranquilo? Daí vai me dar esse gráfico. Então, sempre vou ter a porcentagem passante num gráfico decaindo e acumulada num gráfico aumentando, crescente, né, em formato sigmoidal. Então, é desse formato que eu quero que vocês coloquem o gráfico. E daí, no final, ele pede para classificar. Então, vocês vão classificar. Se for um agregado miúdo, é pelo módulo de finura, certo? Se for o graúdo, é aquela outra forma de classificação da granulometria. Mas o exercício, eu acredito que é esse daqui, se eu não me engano, do módulo de finura mesmo. Então, vocês vão pegar os valores, né, da porcentagem retida, acumulada, somar tudo e dividir por 100. Para mim, deu que o A deu 2,99 e o B 2,59. Então, ambos os materiais são classificados como areia média. Daí, por fim, nós vimos os materiais cerâmicos, as propriedades, a importância da composição, na neutralidade elétrica. E daí falamos, né, novamente que qual que é o ensaio, por que não usar tração, por que não usar, por que a compressão não é tão confiável, qual que é o ensaio mais confiável, que seria o de flexão, né, para ver a propriedade mecânica real. Daí os vidros, importante saber quais são os óxidos que formam os vidros, está lá no início da aula de ontem, certo? Os tratamentos térmicos do recozimento ou requeima, tratamento de têmpera, vocês viram o videozinho lá da têmpera? Acho que bem legal aquele vídeo mostrando o que acontece exatamente com o material. E por fim, daí o que seria a tarefinha de hoje? Resolver mais um exercício daquele de granulometria, só que um pouquinho maior aqui a tabela. Então, determinar a porcentagem retida dos dois materiais, a porcentagem passante, determinar o módulo de finura, desenhar a curva e classificar qual que é o tipo de agregado, a partir do módulo de finura, se é fino, médio ou grosso. E aqui o livro que a gente está usando. Então, é bem simples, é bem básico. Se vocês conseguiram resolver as questões durante as aulas, vocês vão conseguir resolver a prova tranquilamente. Claro que eu espero que vocês caprichem nas respostas, deixem bem elaboradas, né? Mas de mais importante, assim, que será cobrado, vocês já têm uma noção, acredito eu, né? Vocês estão me ouvindo aí? Então, sim. Professora, volta lá na granulometria lá para mim, né? Só para ver aquele gráfico lá, são 4 dados no gráfico, representando o gráfico? Mais para baixo, ou né? 3 só mesmo? Aqui é só a retida, Isso. acumulada e a passante. Daí para o material A e para o material B. Eu só juntei.
A retida e acumulada do A seria esse azul e o laranja, que eles se cruzam, percebe que eles se cruzam? Uhum. E daí Ah, a você retida e montou os acumulada. dois num só. Isso, coloquei junto. E se colocasse separado, estaria errado? Ou não? Coloquei junto só para comparar, porque na verdade é o mesmo material que foi feito o ensaio 2 vezes, né? Uhum. Daí para comparar que eles têm a granulometria bem parecida ali, né? O formato da curva, bem próximo. Mas separado não está errado. É que lá no exercício eu fiz separado, então deu 2 gráficos, 3 representação, né? Cada um. A Uhum. retida na peneira, a retida acumulada e o passante. Isso, aham. Na verdade, o gráfico de granulometria mesmo, ele só pede a acumulada e a passante. Uhum. Para mostrar esse comportamento aqui de cruzar, né? Pode ir lá no fórum de novo pra gente tirar foto daí? Porque eu não tô conseguindo abrir pelo estúdio. O estúdio está sem acesso hoje, nenhum professor está conseguindo abrir, nem postar nada. Então, assim que voltar à normalidade, eu coloco o vídeo lá, daí coloco o material também. Oh, já tá voltando já, meu. Já abriu aqui, professora. Abriu? Eu não tentei Aham. aqui ainda. O Ramon já colocou ali, postou ali que já tá voltando normal já. Provavelmente Que bom. gradativamente, né? Uhum. Mas já tá abrindo já. Daqui a pouco eu já coloco lá, então. Pessoal, aproveite o momento para tirar dúvidas. Então, assim, a prova de vocês já está montada. Ela é bem parecida com as provas que vocês já fazem, só que vocês não têm questões objetivas. Na verdade, vocês têm até uma questão objetiva, mas tem que justificar, né? Então, seria dissertativa, na verdade. Professora, no fórum, na tabela, tem que usar até quantas casas decimais? Pode ser até 2. Até Casos, 2? Tá. isso, aham. Depois da vírgula que se Beleza. diz, né? Isso. 2 casas, tá bom. É porque, às vezes, tem algumas contas que ele acaba dando mais, né? E Uhum. daí, quanto mais você aproxima, ele fica... Às vezes dá uma diferença no resultado final, né? Porque, na verdade, todos os valores estão em porcentagem, né? Então, você já divide por 100 ali, né? Então, daí você já vai colocar mais 2 casas. Então, aqui, na verdade, é 0,00398. Então, aqui já tem várias casas depois da vírgula, né? Como eu transformo em porcentagem, ele acaba aumentando o valor. Mas já tá um valor bem próximo do preciso, assim, né? Digamos assim. Acho que mais que isso, daí já não precisa. Beleza, obrigado. Beleza? Uhum. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí mesmo, professora. Não tem muito não, né? A matéria é bem teórica, né? Bem tranquila. Tentem procurar lá na biblioteca da Unicesumar o livro, que eu acho que vai ajudar vocês a responder de uma forma assim, bem confiável os exercícios. Então, praticamente, o que vai ser avaliado no fórum, esses 2,5, vai ser da aula de ontem e de hoje. Somente da aula de ontem e de hoje. O anterior vai valer a presença, né? Sim, não, sim, fala nota, né? A nota Presença é já é só geral, ontem né? e hoje. A presença é indiferente, né? Isso, Presença para todos. Só esse 2,5 aí é só de ontem e hoje. Porque foi decidido agora, né? Como que seria a avaliação. Então, vai ser só dessa semana, porque semana que vem é feriado, daí não teremos aula. Pois é, 12,5 cada um. Puxa. Já viu? Então, caprichem lá. E, pessoal, cuidado
para não copiar resposta um do outro. Vocês sabem que zera, né? Se tiver respostas iguais. A gente tem consciência de que vocês conversam entre si, né? Ainda mais que vocês vão ter 24 horas para resolver. Mas muito cuidado, se tiver uma frase idêntica, a gente já pode zerar. Então, cuidem bastante com isso. É muito sério essa parte, tá? Então, quem viu, viu. Quem não viu, vê depois. Então, é isso, pessoal. Da minha parte, acho que é isso. Terça-feira, às 19 em ponto, estará aberto lá a prova para vocês resolverem. Não percam o prazo. Não copiem da internet, não copiem no coleguinha, levem a sério. Tentem resolver de verdade, assim, gente, porque a gente está avaliando, tentando avaliar da melhor forma possível, né? Então, sejam honestos conosco, como nós somos honestos com vocês. Daí, no final, vai dar tudo certo. O que importa é que vocês aprendam, né? Então, no caso da própria, responder mais que a própria palavra. Porque às vezes eu posso pegar um livro que tem que dá uma orientação sobre a questão e eu pôr essa orientação. Só que também o meu colega pode pegar o mesmo livro e colocar as mesmas citações ali. E como é que vai alegar que está copiando um do outro? Pois é, isso que é perigoso, né? Então, usem as aulas, peguem o livro mais para entender o conceito e escrevam da forma que vocês entenderam. É que nem o fórum aí, ó. Se for pegar o fórum da professora, vai ver que às vezes tem pessoas que têm a mesma resposta praticamente, alguma coisa ou outra que muda. Só que às vezes pegou do slide, daí. É que o fórum é um negócio mais dinâmico, né? Todo dia vocês têm que responder, é um negócio que infelizmente a gente não consegue controlar realmente a parte de copiar e colar. Até porque todo mundo tem acesso à resposta de todo mundo, né? Então a gente avalia mais a participação mesmo. Tem acesso, às vezes, ao material, tem o próprio material que a professora posta aí. Isso. Por exemplo, eu pego muito que às vezes a professora fala e é que está escrito no slide. Então, eu coloco o meio dos dois. Só que pode acontecer de outra pessoa fazer a mesma coisa, pegar do slide também e das palavras, entendeu? Não tem como alegar que eu ou fulano copiou um do outro pensando nessa ideia, né? Nessa situação, né? Mas a gente consegue perceber, assim, quem tentou escrever com as próprias palavras, quem pegou de algum lugar pronto, né? Então a gente percebe. Mas só cuide, assim, para não ficar realmente idêntico, sabe? A resposta um do outro. Se tiver uma coisa, um jeito de falar parecido ali, a gente considera. Podem ficar tranquilos, não é tão assim também. É mais para vocês tentarem responder da cabeça de vocês, como se fosse uma prova mesmo. Vocês terem consciência disso, né? Não, tranquilo. Então, e aí, P, pessoal? Como é que tá? Tá indo. Tá indo? Tem mais IP ainda, né? Para terminar. Apareceu lá no estúdio para vocês na minha disciplina? Apareceu. A solicitação da IP, ela apareceu. Então, beleza. Porque a gente tava com um probleminha para postar. Então, algumas disciplinas aparecem, outras não aparecem. Referente à IP, não tem nenhum arquivo, algum modelo específico, né, professora? A gente pode usar um modelo que a gente preferir, alguma coisa assim? Vocês têm que fazer nas normas da BNT, né? Sim, mas não tem nenhuma formatação, algum modelo específico, padrão para a gente usar. Não. É trabalho acadêmico. Capa, folha de rosto, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Daí tem o tipo específico de letra. Daí tem as margens, o formato, né? Padrão acadêmico. Mas não foge disso. Formato simples. Acho que vocês todos já fizeram trabalhos no formato BNT, né?
Não tem nenhum segredo. Mas não tem nada diferente disso. Mais alguma dúvida, gente? Fiquei bem feliz com a participação de todos. Hoje foi o dia que mais teve gente online, né? É o medo da prova, né, professora? Daí tem gente que aparece. Eu deixei em letras garrafais lá, revisão, né? Aí o pessoal já se anima um pouquinho. Revisão sempre é bom, né? Mas a prova, assim, tá bem tranquila. Não foge nada do que a gente viu nas aulas. E claro que todos os exercícios são aquelas questões que eu bato com mais frequência com vocês. Acho que não vai ser nenhuma surpresa para ninguém as questões da prova. A prova, se ela sendo direcionada pelas aulas, beleza, né, professor? Uhum. O problema, às vezes, quando pega um professor que pega é trabalhado de uma maneira e a prova é outra, né? Mas que nem eu falo, pessoal, graças a Deus, vem da professora, vem da Flávia, até o momento os professores aí, talvez tirando um ou outro ali, as nossas provas sempre foi bem direcionada com o conteúdo trabalhado em sala de aula. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, né, no dia da prova, a gente pode usar a sala do café, se precisar também. Claro que eu não posso responder questões, mas se tiver algum problema, alguma coisa que vocês realmente não conseguirem entender, porque a gente faz o exercício um pouco mais elaborado, né? Para fazer vocês pensarem um pouquinho mais. Mas também eu vou estar online na sala do café também para tirar dúvidas. E podem mandar e-mail quando quiserem, podem mandar mensagem pelo Robson também, né, Robson? Ah, sim, pode mandar sossegado. Então é isso, pessoal. Eu já vou terminar de gravar. Eu só vou tirar a parte das presenças, tá? Porque eu não sei se eu posso divulgar com os nomes. Mas depois eu posso mandar para o Robson a lista das presenças com os RAs. Daí vocês conseguem ter o acesso lá. E daí o restante eu posto lá no YouTube e já mando o link para vocês. Beleza, então. Beleza, pessoal? Então, boa noite a todos. Vou pausar aqui